Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns assuntos um pouco tanto quanto delicados, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de presets e também sobre mixagem de instrumentos específicos, né? Como é que isso funciona? Eu trouxe alguns exemplos nessa aula para vocês entenderem o que vocês devem buscar, né? Se vocês estiverem interessados realmente em crescer o som de vocês quando a gente fala de mixagem. Lembrando que eu estou trazendo esse vídeo realmente com a intenção de ajudar e te dar um direcionamento do que você deve buscar se você quiser realmente melhorar o seu som, se for isso que você está buscando. Se você estiver buscando só em fazer uma demo na sua casa e depois mandar para um mixer ou para um engenheiro de masterização fora, né? Talvez não seja uma prioridade sua se preocupar com algumas questões técnicas que eu vou falar para vocês nesse vídeo, tá? E tá tudo bem, não tem problema nenhum. De qualquer forma, o título desse vídeo não é clickbait, tá? Eu vou falar para vocês exatamente o que eu prometi nesse título, mas é de uma certa forma sim para te chamar a atenção, porque a gente vai conversar sobre alguns conceitos que a gente encontra muito nos vídeos, né? De como mixar um bumbo, de como mixar uma guitarra. Então, eu vou mostrar para vocês por que talvez esses títulos não fazem tanto sentido. Antes da gente entrar no conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações, beleza? Para não perder nenhum conteúdo. Também considere se inscrever no meu curso completo, aqui no primeiro link aqui embaixo, Sua Música Sem Segredo Academy. Dentro do Academy você vai encontrar vários cursos que vão te ajudar no caminho da produção musical, e você pode encontrar os cursos separadamente também, se você quiser só o de mixagem, só o curso de Studio One. Os links todos estão aqui embaixo na descrição, beleza? Muito bem, pessoal, eu tô aqui com uma sessão e ela não tá mixada ainda, mas eu já comecei a subir meus volumes, a minha estrutura de ganho, e eu já tomei algumas ações pautada no que eu queria para música, né? Então, o que eu queria deixar bem claro para vocês nesse vídeo é porque a galera me pergunta muito sobre essa questão, como que eu equalizo uma guitarra, como eu comprimo uma guitarra, como que eu equalizo um bumbo. E de fato, você vai encontrar muitos títulos de vídeo, inclusive esse daqui, que eu coloquei de propósito, mostrando para vocês como equaliza um elemento específico, preset disso, preset daquilo. E eu queria com esse vídeo ter a pretensão de desmistificar algumas coisas para vocês e falar por que a galera me pergunta muito e muitas vezes eu respondo, depende, não tem como saber isso, depende da música, depende do que você quer. De fato, a mixagem é você conseguir misturar mesmo o som e colocar a sua personalidade através da arte, amplificar o que o artista quis passar, conseguir colocar a sua cor através da equalização, potencializar sentimento. E isso tudo é uma coisa que fica muito deixada de lado, né, no processo de mixagem. Então, a galera normalmente quer ter aquela pressa de aprender a mixagem, aprender a equalizar, e fica meio que aquela coisa de você aprender um preset aqui, pegar um preset para voz, ou então o que está muito em alta hoje na internet, fazer um chain, né? Assim, eu uso esse plugin, esse plugin, esse plugin na voz, e aí eu vou te passar esses plugins que eu utilizo. E assim, pessoal, quando a gente pensa em mixagem em alto nível, essas coisas não fazem muito sentido e eu vou mostrar para vocês por que não faz muito sentido nesse vídeo, tá? Eu tô aqui, todos os plugins estão desligados nesse momento e eu quero que vocês escutem esse trecho aqui que eu vou mostrar para vocês. Vocês vão poder identificar que tá bem embolado, tá tudo desligado aqui, presta atenção. Childlike wonder, almost gone under. Greatest no longer, get no younger. Hurry to make it evidently. Decided to take part in the machine. Beleza, vocês podem observar que a gente tem synth bass aqui, a gente tem guitarra, a gente tem violinos, violoncelo, a gente tem uma salada de frutas aqui, tocando tudo ali no médio grave, nos graves e tal. E aí vem a pergunta, como comprimir um synth bass? Como comprimir uma guitarra? Bom, nesse caso aqui, a pergunta deveria ser como comprimir uma guitarra tocando no tempo de colcheia, numa crescente de um rock
Você entende que o buraco, a pergunta deveria ser mais embaixo, muito mais específica? Porque não tem como eu falar para você aqui numa situação dessa, como que eu vou colocar meu threshold, meu ratio para poder comprimir uma situação dessa? O que eu aconselho vocês? A gente ouviu o som aqui. O que impulsionou para vocês? O que vocês gostariam? O que vocês esperariam dessa crescente, tá? Vou falar para vocês o que aconteceu comigo quando eu ouvi esse som. Eu queria as coisas um pouco mais definidas, um pouco mais staccato, né? Se você notar aqui, ó, deixa eu solar toda a parte de Synth Bass aqui. Eu ensino todo esse roteamento dentro do meu curso completo, Só Mix Sem Segredo, tá, pessoal? Presta atenção, então, nas guitarras e no Synth Bass aqui, ó. Então, o que acontece? A gente tem uma guitarra que eu joguei um pouquinho para a esquerda que está fazendo uma divisão rítmica de colcheia. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais próximo da onde toca. E a gente tem uma outra fazendo uma semicolcheia com uma espécie de delay. Na verdade, o delay complementa a divisão rítmica, né? E aí a gente também tem um synth bass aqui, olha só. E aí a gente tem um synth bass também tocando em colcheia e alguns fazendo uma marcação. A gente precisa entender isso para conseguir mixar, pessoal. Não é só colocar um equalizador, um compressor aqui. Então, o que eu gostaria aqui? Por que o grave está embolado? Pô, é muito simples. A gente tem uma massa sonora enorme tocando ali nos graves e no médio grave e não está muito nítida essa divisão rítmica. A coisa, em vez de ficar tá, meio staccato, como os graves eles demoram mais para se propagar e ocupam mais espaço, essa divisão rítmica tá embolando. O próprio synth aqui embola com ele mesmo, olha só. Tá uma coisa assim, em vez de ficar tu. Então, isso são detalhes técnicos que eu percebo porque artisticamente eu gostaria de ouvir melhor essa divisão rítmica. E por que eu tô falando isso tudo? Porque compressor, equalizador são ferramentas que vão me levar a chegar no resultado que eu quero artisticamente. Eu não coloco um compressor aqui porque eu acho legal ou porque eu aprendi que o threshold tal, na taxa tal, com a razão e com um ataque tal. Não, eu vou colocar por quê? Porque eu tô tendo uma necessidade de expressar o que eu tô sentindo através da música. Então eu tô sentindo que eu queria uma coisa bem martelada, uma coisa staccato, sabe? Uma coisa mais tá, para que essa divisão rítmica da colcheia faça crescer a música. Ouve aí de novo. Então você consegue perceber que essa seção rítmica, por o próprio baixo aqui não está conseguindo tempo suficiente para essas ondas mais graves fazer esse staccato que eu estou precisando, acaba embolando. Você está entendendo? Eu consegui achar o problema antes de colocar o primeiro plugin aqui, porque a minha necessidade artística de ouvir e falar, pô, essa música tá maneira demais, a minha necessidade me fez enxergar um problema. E esse problema agora, como engenheiro técnico, né, que a gente estuda a vida inteira, aí a gente vai pensar qual que é a melhor ferramenta que eu poderia colocar aqui para resolver isso. E que a minha guitarra e o meu synth bass fiquem um pouco mais staccato, para dar aquela sensação de limpeza nos graves. Eu começo a pensar tecnicamente, coisa que os artistas não têm, nem todos têm, né? E eles não precisam ter, e tá tudo bem. O que eles vão falar para vocês, enquanto engenheiro de mixagem, a maioria das vezes, é só, pô, eu queria o grave um pouco mais solto. Ou então eu queria o grave batendo um pouco mais. Vão falar com a linguagem deles. Você, como técnico, tem que usar a ferramenta para chegar nesse som, tá? Agora, até aqui, não existe essa coisa, quanto eu vou comprimir, qual que é a taxa. Isso não importa. O que importa é como você vai aplicar a ferramenta para chegar no seu objetivo, tá? Eu queria filosofar um pouquinho com vocês porque eu acho super importante. Eu trabalho com essa questão educacional já faz bastante tempo
E principalmente a galera que tá chegando agora tem essas perguntas porque a internet, o YouTube, ele não é feito com conteúdos que você precisa ouvir. Ele é feito com conteúdos que você quer ouvir. Então, a maioria dos conteúdos aqui vão ser feitos para pesquisas que são feitas na internet, para o que você está procurando, né? Para que dê views e aquela coisa e tal. E aí, com isso, se propagou bastante aquela questão do como mixar o quê? Como mixar um violão? Como mixar não sei o quê? E esses tipos de conteúdos são legais para algumas propostas, mas quando você quer pegar o ponto A, partir para o ponto B, esses conteúdos acabam te travando de uma certa forma. E o meu objetivo aqui, a partir de agora, é pegar alguma galera do ponto A que quer ir para o ponto B e desenvolver com vocês. Esse é meu objetivo a partir daqui, tá? Eu gostaria de pegar a galera que está começando agora e que tem interesse de pegar esse ponto A, né, que é o que o YouTube entrega, e partir para um ponto B, que é a gente começar a aprender a analisar o áudio, aprender a usar as ferramentas de uma outra forma que talvez surpreenda você, tá? Esse é meu objetivo. Então, vamos lá. Como é que a gente resolve isso? Talvez um compressor poderia resolver. Tá? E eu vou usar um compressor aqui, eu vou ligar alguns plugins que eu já utilizei nessa música aqui, equalização e compressão, só isso, tá? Eu ainda não mixei, só tô levantando a música, mas de acordo com a experiência que você vai processando muito, que você vai lidando com várias músicas, você fica meio difícil ouvir a música para tomar suas decisões, sem tomar umas decisões para ouvir melhor. E esse é um dos principais erros. A galera muitas vezes não faz a estrutura de ganho do jeito que deveria, e quando ela não faz a estrutura de ganho, ela não ouve o que deveria ouvir. E aí acaba tomando decisões erradas. A estrutura de ganho serve exatamente para te apresentar a música da forma que ela realmente é. Tá? Porque se você sobe os volumes de forma errada, ou se você faz uma estrutura de ganho de forma errada, você começa a ouvir errado, você coloca mais energia do que sua música precisa e você não tá vendo, automaticamente você começa a equalizar errado, você comprime errado, porque você não enxerga a sua estrutura de ganho. Então eu tô nesse processo ainda, nem comecei a mixagem aqui, tá? Mas vamos lá, vou mostrar aqui começando pela guitarra. Olha só essa guitarra aqui, ó. E o que que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, um equalizador e tal, mas o que eu queria era mostrar para vocês como que a gente pode potencializar esse sentimento do staccato. Eu coloquei, na verdade, um compressor, na verdade, um transient shaper aqui, né? Que vai trabalhar, vai dar o mesmo resultado que eu quero. Ouve aí. Vou colocar em mono, tá? Vou subir um pouquinho do volume para ficar mais claro. Vou desligar, ouve aí. A diferença aqui é sutil, mas você consegue perceber como quando eu coloco o transiente shaper aqui, a guitarra fica mais firme? Ou seja, eu tô tirando um pouco do sustain. Então, em vez dela tocar ela tá tocando tá, um pouco mais firme. Isso me dá mais inteligibilidade. Automaticamente, quando eu presto mais atenção num elemento que representa os médios, automaticamente eu já começo a resolver meus graves também, tá? Até por uma percepção auditiva. Seu ouvido ouve melhor os médios do que os graves, tá? Ouve aí de novo a diferença. Nesse momento, eu não estou interessado em mexer na dinâmica do elemento, eu estou interessado em mexer no envelope. Eu ensino bastante isso lá dentro do Sua Mix Sem Segredo. Nesse caso aqui, eu quero mexer no envelope da guitarra. Uma diferença bem sutil no caso da guitarra, mas eu fiz o mesmo processo de interpretação, né, que eu quero mexer. Lembra lá do começo que a minha necessidade é que as coisas sejam um pouquinho mais staccato, um pouquinho mais firme. E principalmente esse synth aqui tá deixando a coisa muito molenga demais. Vamos ouvir, aqui vai ficar ainda mais claro, porque esse compressor ele é bem visual. Eu vou ligar ele no processo, dá uma olhada. Então tá bem mole, né? Quando eu ligo esse cara, vamos ver.
Esse barulho aí vocês estão ouvindo é esse outro synth aqui também que entrou. Vocês conseguiram perceber? Aqui dá para ver visualmente que eu estou mexendo exatamente no envelope aqui, ó. A gente pode observar aqui, ó, que fica até mais clarinho aqui, ó, tá vendo? Aonde eu tô mexendo. Ou seja, eu tô deixando o ataque passar um pouquinho e eu tô capando o sustain ali do meu synth exatamente para tirar um pouco desse som mole, desse som frouxo, tá? Eu vou desligar todos os plugins, vou ligar mais uma vez para você treinar seu ouvido aí, presta atenção. Então, o que eu estou buscando aqui? Eu estou buscando para que o meu grave fique um pouco mais sólido, que ele não ressoe tanto de acordo com o tempo, que é o que eu chamo de 4D, né? Que a gente tem a altura, largura, profundidade, e a gente tem o quarto D, que é o tempo. De acordo com o tempo, aqui, eu estou tendo um problema que o meu grave está ressoando mais do que ele deveria. Eu quero que ele soe como cocheia, mas ele está soando, sei lá, como uma semínima, e aí está embolando o grave, tá? Então, eu estou usando o compressor aqui, por quê? Porque eu estou resolvendo esse problema, e é esse o mindset que você precisa ter. Se você começar a ter esse tipo de mindset, você não vai procurar mais como equalizar ou como comprimir um elemento tal. Você vai começar a buscar como você pode fazer para crescer artisticamente através das ferramentas. Eu acho que essa é a pergunta mais correta, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um bypass em todos os plugins tocando aqui para você ver como que a gente, ainda no processo de estrutura de ganho e organização da sessão, já consegue um som um pouco mais pé no chão mesmo, menos frouxo, né? Deixa eu colocar todo mundo para tocar, eu tô com a minha voz solada, a voz que você ouvir aí é porque é vazamento, tá? Vamos ouvir. Childlike wonder, almost gone under. Greatest no longer. Olha como é que a gente tava antes. Childlike wonder, almost gone under. Não conseguiu perceber ainda? Ouve aí de novo. Childlike wonder, almost gone under. Eu vou deixar tocar um pouquinho mais, que eu quero realmente treinar seu ouvido, então eu vou deixar tocar e eu vou desligar todos os processamentos no meio do caminho. Você vai perceber que vai dar uma sensação de que os graves, eles embolam mais no seu lado direito, na sua esquerda, a coisa fica um pouco difusa demais. Quando eu ligo o processamento, as coisas parecem que se encaixam um pouquinho mais, ainda no momento de preparação da mix. Então eu já vou ter um grave mais sólido, o meu centro já fica mais sólido, a minha imagem estéreo já fica mais sólida. E por que isso? Porque eu não estou preocupado com imagem estéreo agora, eu não estou preocupado com nada disso nesse momento. Só que acontece uma coisa bem interessante. Se eu deixo, por exemplo, a guitarra ressoando, além do tempo de cocheia que ela está tocando, os graves dela ali ressoando, né? Por isso eu comprimi um pouquinho com o Smack Attack ali, que ele tem um ataque bem rápido, e aí eu acabo comprimindo os graves da guitarra, eu acabo equalizando ela também, mesmo com um compressor, né, vamos dizer assim. Se eu deixo aqueles graves tocando numa figura rítmica que está um pouco embolada para perto da intenção do arranjo, acaba que eu coloquei ela para a esquerda e eu acabo perdendo a minha imagem estéreo. Por quê? Porque eu acabo tendo muita informação na minha imagem estéreo que eu não preciso ter. E o nosso ouvido funciona dessa forma. Você não tem como aumentar demais um quadro. Você tem limite para trabalhar no digital. Você tem um limite para cima, senão você clipa, e você tem um limite para o lado, que é o 100% do pan. O que você precisa fazer é mostrar bem o que está tocando dos lados. Seu ouvido vai interpretar isso como uma coisa maior, como uma imagem estéreo maior, tá? Bom, isso são filosofias para outro vídeo, tá? Mas eu quero que você observe aqui. Eu vou colocar ele tocando tudo aqui e eu vou tirar todos os processamentos no meio. Presta atenção.
Quando eu desligo os plugins, as coisas ficam todas mais soltas, uma energia de grave muito grande vem para minha mix, coisa que eu não preciso, tá? Então, quer dizer, com pequenos movimentos, entendendo o arranjo e aonde eu quero chegar, eu faço movimentos de compressão, de equalização. E o mais importante aqui não é os números, não é o quanto eu estou comprimindo, o quanto eu estou equalizando, mas sim por que eu estou fazendo. E essa é a parte mais difícil, o que divide aí o mundo profissional do mundo amador, tá? Então presta bastante atenção nisso, tá? Eu queria mesmo dar essa sacada para que vocês comecem a pensar um pouco diferente. E também eu quero mostrar para vocês que agora o canal vai começar a guiar as pessoas que realmente têm interesse de sair do ponto A para ir para o ponto B. E aí, depois do ponto B, meu querido, aí é o limite. Você pode ir para o ponto C, D, E, F, mas aí depende de você, depende do que você vai correr atrás, de qual que é o seu objetivo, né? Eu tô aqui para tentar te ajudar, te dar informação, que é difícil pra caramba encontrar na internet por causa daquilo que eu falei. Você precisa fazer conteúdo, e eu mesmo faço aqui para o que a galera quer ouvir, não porque ela precisa, né? Para desenvolver de fato. Então, eu vou te dar algumas opções aqui. Você pode correr atrás de algumas coisas que não vão te fazer crescer musicalmente, se você realmente quer ser um engenheiro de mixagem ou trabalhar com isso, você precisa começar a focar nesses tipos de coisas, tá? Porque o mundo do marketing tá aí para realmente destruir e achar que você precisa de mais coisas do que você realmente precisa para chegar num som legal. Como bônus aqui para essa aula, vamos colocar esse back vocal aqui no lugar? Vamos ver o que tem aqui pra gente. Childlike wonder, almost gone under. Eu vou ligar um 7.6 aqui, que eu já tinha colocado ele aqui no meu grupo, subgrupo de back vocals. De novo, pessoal, todo esse roteamento, tudo que você tá vendo na tela, eu explico no curso completo Sua Mix Sem Segredo, tá? O Sua Música Sem Segredo Academy tem vários cursos, várias informações, você tem acesso direto comigo lá, a gente pode tirar dúvida, pode estudar áudio junto, e realmente lá dentro eu vou conseguir te tirar do ponto A para ir pro ponto B, tá? Então, dá uma olhada aqui nos links da descrição, que eu tenho certeza que eu consigo te ajudar e você não vai se arrepender. Vamos lá, eu vou colocar um equalizador aqui super ultra rebuscado para poder colocar essa voz no lugar. É esse cara aqui. Eu vou colocar esse cara antes do meu compressor aqui. Vamos ver o que eu faço aqui para a gente chegar num som um pouquinho mais audível na minha estrutura de ganho como bônus para vocês. Kleber, qual frequência você vai colocar? Kleber, quanto você vai colocar? Eu não faço a menor ideia. Vamos seguir o feeling. Vamos lá. Greatest no longer, get no younger. Hurry to make it evidently. Decided to take part in the machine. Greatest no longer, get no younger. Hurry to make it evidently. Decided to take part in the machine. Greatest no longer. Eu vou tirar um pouquinho dessa frequência de 2K e alguma coisa que tá me incomodando bastante também. Vamos lá. Greatest no longer, get no younger. Hurry to make it evidently. Decided to take part in the machine. Greatest no longer, get no younger. Hurry to make it evidently. Decided to take part in the machine. Beleza, pra mim, pra começo de mixagem já entrou no lugar. Vou fazer o AB de novo só dos back vocals aqui. Vocês notem que eu tô reagindo ao que eu tô ouvindo, pessoal. Eu tô de fone, eu nem sou acostumado a mixar de fone, mas olha só, eu tirei algumas frequências nesse ponto específico que tava me incomodando, vamos ouvir. Greatest no longer, get no younger. Hurry to make it evidently. Decided to Vou começar desligado agora e vou ligar. greatest no longer, get no younger. Hurry to make it evidently. Decided to take part in the machine. O back vocal tá pronto? Claro que não.
mas eu tô subindo ainda a minha estrutura de ganho, eu nem comecei a mixar, e a gente precisa ter paciência na mixagem, tá? Mas enfim, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo é essa coisa de como equalizar o quê, qual que é o preset para chegar na voz tal. Eu tava navegando esses dias e eu vi vários anúncios de presets de vozes, né? Principalmente na gringa, tá cheio disso. Os presets para você chegar na voz do cantor tal, os plugins exportados que se você colocar na sua voz também vai soar igual. E assim, pessoal, nada contra, a internet tá aí, cada um que tem que ser responsável pelo que consome, né? Mas se você realmente quer chegar no resultado profissional, você não vai encontrar, pelo menos eu vou colocar por mim, eu não vou falar por vocês, eu vou falar por mim, tá? As pessoas que eu admiro no mundo da mixagem, da masterização, eles estão longe de ficar comprando presets, eles estão longe de colocar presets em voz, eles sempre analisam o áudio, eles sempre sabem, dominam a ferramenta que tem. A maioria das vezes eles usam sempre as mesmas ferramentas e só estão a par das novidades que estão vindo, eles não colocam plugins todos os dias no computador, achando que vai conseguir um som diferente. Então, quer dizer, existe uma coisa que a gente precisa saber, que é entender onde a gente quer chegar e quem já tá lá, o que tá fazendo, entendeu? Ou seja, o que também teve que trilhar para chegar até lá a pessoa que já tá onde a gente quer. Então, se a gente quer ser, por exemplo, um mixer, e a gente tem pessoas que a gente admira que já é mixer, o que essa pessoa tá fazendo? Será que ela tá pegando plugin grátis todos os dias na internet? Será que ela tá trocando todos os dias, testando um equalizador novo? Será que o que essa pessoa tá fazendo? Porque é uma coisa bem lógica, né? Se eu quero chegar onde aquela pessoa tá, eu vou modelar o que ela tá fazendo e trilhar o caminho que ela trilhou. Com isso eu vou encurtar o meu caminho. Parece ser bastante inteligente fazer isso, né? Então eu só quero abrir o horizonte para vocês, abrir um pouquinho o leque e talvez dá para vocês algumas possibilidades do porquê que vocês ainda não chegaram no som que tá na sua cabeça, tá? Eu sei que é difícil falar sobre esses tipos de assuntos aqui, eu sei que vai ter bastante dislike aqui nesse vídeo, vai ter bastante comentário, talvez falando mal de mim aí, mas realmente tem uma parcela aqui do pessoal que me segue que quer desenvolver um pouquinho mais no áudio, então eu me sinto na obrigação de, por essa pequena parcela aí, falar a verdade, né? Porque eu não tô aqui, esses tipos de vídeo não dá views, eu sei que não vai ser distribuído muito, porque a galera não gosta de consumir muito, mas eu coloquei um título de propósito aqui nesse vídeo para chamar sua atenção, para que você pudesse me ouvir aqui, tá? Eu espero te ajudar. Se você tem interesse em aprender áudio, teoria de áudio, mixagem, se você quiser ter também acesso ao curso do Studio One, que é essa DAW que eu utilizo, curso de Superior Drums, eu estou produzindo agora um curso de Melodyne e afinação de voz, tudo lá dentro do Sua Música Sem Segredo Academy, beleza? Eu te aguardo por lá, qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, Telegram, tá? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, te vejo no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal também, não deixe de seguir nas redes vizinhas, tá bom? Que você me ajuda bastante. Eu sei que eu tô meio sumido por aqui, mas eu pretendo voltar com força total agora, tá? Então, Deus abençoe, te vejo no próximo vídeo. Até mais.